Olá, sejam bem-vindos a mais um momento à luz da palavra. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor e vamos falar nesse dia sobre Sansão. A história de Sansão está escrita no livro de Juízes. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, atribui o livro de Juízes a Samuel. O livro de Juízes ali cobre um período que vai da morte de Josué até a inauguração da monarquia. Após a morte de Josué, não tinha em Israel um governo central e forte. É uma confederação ali de tribos independentes, sem qualquer força unificadora, exceto a força do nosso Deus. Então foram anos de anarquia moral, foram anos de anarquia religiosa e social. Além de Sansão, Deus levantou vários juízes para julgar e libertar o povo. Entre eles, e os mais conhecidos, estão Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. E é sobre Sansão que nós vamos falar. Quando nós estivermos no livro de Juízes, em nosso estudo bíblico, Águas Mais Profundas, nós vamos mergulhar um pouco mais nesses juízes e nos demais juízes da época também, é lógico, mas nesse momento nós vamos ficar com Sansão. Sansão ele deveria julgar ali Israel por 40 anos, mas nós vemos que ele julgou apenas por 20 anos. A vida de Sansão ilustra que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Eu ouvi uma frase que não me recordo, não recordo quem é o autor, mas a frase dizia mais ou menos assim: a arte de começar é algo formidável, porém mais formidável é a arte de terminar. Bem disse Salomão, né, quando ele escreveu Eclesiastes 7:8, que a palavra do Senhor diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então nós vemos que Sansão teve um começo brilhante, porém Sansão não é um homem previsível, Sansão não é um homem confiável, Sansão é um homem de ânimo dobre. Tiago 1:8, a palavra do Senhor diz assim: homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E nós vemos isto na vida de Sansão. Alguém bem disse que a maior habilidade é a confiabilidade. E no caso de Sansão é preciso confiar desconfiando. Não é possível confiar totalmente em Sansão. Ele é corajoso diante de homens, mas Sansão não resistia aos encantos femininos. E a história nos mostra ali, ele contava às mulheres todos os seus segredos, tendo recebido o poder do Espírito de Deus, entregou o seu corpo aos desejos da carne. Ele foi chamado a declarar guerra aos filisteus, mas confraternizou com o inimigo e tentou até se casar com uma filisteia. A que ponto esse homem chegou? Ele combatia as batalhas do Senhor durante o dia e transgredia os mandamentos do Senhor durante a noite. O nome Sansão, eu gosto muito de trazer o significado dos nomes, eu gosto muito de pesquisar o significado dos nomes na Bíblia. Isso nos traz uma compreensão, um entendimento maior sobre os homens e mulheres da Bíblia e nos desperta um entendimento. O nome Sansão significa ensolarado. Considerando que o nome Sansão significa ensolarado, não é uma ironia dizer que esse juiz ter encontrado ou encontrou o seu fim na escuridão? Ele terminou cegado pelo mesmo inimigo que ele deveria ter conquistado? Ou seja, ele não cumpriu o propósito para que o nome dele veio de ser uma pessoa ensolarada, brilhante. Então, em cima dessa inconstância de Sansão, nós vamos desenvolver o nosso estudo, nós vamos desenvolver a palavra, que possivelmente não terminaremos em um vídeo somente, devemos ter 2 vídeos.
ou até 3 vídeos sobre esse estudo. Vamos ver se conseguimos terminar em 2, se não teremos 3. Então o tema desse estudo é aprendendo com os erros de Sansão. Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Nós já vemos ali que o seu nascimento foi precedido pela visita do anjo do Senhor. Juízes 13:3, a palavra do Senhor diz que e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O seu nascimento, o nascimento de Sansão, foi resultado de um milagre, pois sua mãe é estéril. Juízes 13:2, vamos voltar um versículo, diz: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher é estéril e não tinha filhos. Nós vemos também que já no ventre de sua mãe, Sansão, ele foi consagrado ao Senhor, ele seria um nazireu. Antes de nascer, Deus já revelou aos pais de Sansão qual seria a sua missão e o propósito em sua vida. Ele cresceu sabendo qual é o propósito do eterno Deus, de Deus para a sua vida. Juízes 13:5 relata isto. A palavra do Senhor diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Sansão tinha um propósito. Sansão veio ao mundo com um propósito, já foi gerado com um propósito da parte de Deus. Nós vemos também, a palavra do Senhor nos revela isso, que seus pais eram pessoas piedosas, eram pessoas tementes a Deus e que levavam a Deus a sério. Juízes 13:9, a palavra do Senhor diz que e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Nós vemos que Sansão cresceu em um lar onde Deus é adorado. Juízes 13:8 diz a palavra assim: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Nós vemos aqui que eles tinham uma intimidade com o Senhor. Nós vemos que ele começou a sua liderança debaixo da unção do Espírito. Juízes 13:25, a palavra do Senhor diz: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então ele tinha essa intimidade com o Espírito. A pergunta que se impõe, a pergunta, podemos dizer assim, que não quer se calar, quando estudamos sobre Sansão, sobre a história de Sansão: por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Como pode um homem começar como príncipe de Deus e terminar como um palhaço nas mãos do inimigo? Forte, né? Mas foi a verdade, foi o que aconteceu com esse homem. Então, o que aprendemos com a história de Sansão? Vou dividir em 5 pontos. Vamos estudar esses 5 pontos. Primeiro, Sansão é um homem de Deus que escolheu andar sozinho. Segundo, Sansão é um homem de Deus que perdeu a capacidade de aprender. Terceiro, Sansão é um homem de Deus que não reparou as fraquezas do seu caráter. Quarto, Sansão é um homem de Deus que flertou com o pecado. Quinto, Sansão é um homem de Deus que não levou a sério a unção que estava sobre a vida dele. Então vamos começar com a primeira lição que podemos extrair da vida de Sansão. Sansão, um homem de Deus que escolheu andar sozinho. Sansão, nós vemos com as atitudes de Sansão, que Sansão não levou a sério o que está escrito em Gênesis 2:18, onde o próprio Deus diz: não é bom que um homem esteja só.
Ainda em Eclesiastes 4:9, a palavra do Senhor diz que é melhor sair dois do que um. Esses textos são muito usados em casamento, em matrimônio, mas serve para as nossas vidas no dia a dia. Jesus sendo o Senhor, nós vemos que Jesus, ele escolheu não andar sozinho, levantou 12 discípulos. Paulo, a maior referência humana de liderança cristã, escolheu andar com pessoas. Moisés tinha um conselheiro chamado Jetro. Lá em Êxodo 18 nós vemos que Jetro dá um conselho muito valioso para Moisés. Depois leem Êxodo 18, do versículo 13 ao 22. Davi tinha um mentor chamado Natã, era um profeta que confrontava Davi. Josué tinha Moisés. Daniel foi um dos homens mais íntegros da Bíblia, e ele protegeu a sua integridade praticando a prestação de contas para os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Isso vocês vão ver lá em Daniel 2, do versículo 16 ao 18, depois leem. Então, para meditarmos um pouco, para quem estou prestando contas? Eu tenho alguém que eu possa prestar contas, que anda comigo, que me acompanha, que eu possa abrir meu coração, ou estou andando sozinho? Quando uma pessoa, quando um líder, quando nós decidimos andar sozinho, alguma coisa não vai bem com a nossa alma, alguma coisa não vai bem com a sua alma. Então vamos ver aqui rapidinho 4 qualidades de quem presta contas. Primeira qualidade, ele se deixa conhecer. Quando eu presto contas, eu me deixo conhecer, eu quebro a minha vulnerabilidade. O que significa vulnerabilidade? O dicionário diz assim, pode ser entendida como a condição de risco em que uma pessoa se encontra, um conjunto de situações mais ou menos problemáticas que situam a pessoa numa condição de carente, necessitada, impossibilitada de responder com seus próprios recursos a dada demanda que vive e a afeta. Então, se eu me deixo conhecer, eu quebro essa minha vulnerabilidade. Segunda, vivacidade. Quem consegue entender ou compreender com facilidade, ou seja, eu estou aberto a aprender. Terceiro, disponibilidade. Aceita ser perguntado, aceita ser confrontado, está disponível a aprender e acertar. E quarta, honestidade. É fiel à verdade, sem se importar o quanto possa ferir. Então, o que pode nos levar a esse isolamento? O que pode fazer com que uma pessoa, com que nós sejamos pessoas solitárias? A perda de simplicidade, a falta de tato no tratar com as pessoas, a falta de investimento em relacionamento, o excesso de autoconfiança, o mau humor crônico, o sucesso que sempre levanta uma parede de isolamento, cria ali uma barreira entre uma pessoa e outra, a ingratidão. Homens de Deus que escolhem caminhar sozinhos se tornam presas fáceis ao inimigo, ao diabo. Nós vemos que Sansão escolheu andar sozinho e ele colheu os frutos da sua escolha. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, vamos ver as outras 4 lições. Então não percam os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo momento, à luz na palavra. Deus os abençoe.